É sempre bom poder estar com você novamente aqui no nosso canal. Fé todo mundo tem. Fé em Deus já é uma outra história. Muitas pessoas dizem: eu tenho muita fé em Deus. Mas a fé precisa ser provada. A fé precisa ser testada em atitudes. A fé precisa ser experimentada no labor de uma decisão. A fé verdadeira, ela assume um compromisso com Deus e com a sua palavra. Eu acredito que a maioria daqueles que dizem ter muita fé em Deus, na maioria das vezes é uma ilusão, é uma crença. A crença é uma crença, é uma banalização do termo fé. Porque a fé, ela obtém resultados. Tem muita gente nos dias de hoje passando por uma crise, às vezes do desemprego, falta de dinheiro, muitas dívidas para pagar, ou então doenças na família, ou doenças no seu corpo, muitas dores físicas, às vezes dores emocionais, psicológicas, dores na lembrança e nos traumas da vida. Tem muita gente que passando por um casamento atribulado, às vezes está no fio para se acabar, para arrebentar esse casamento, por causa às vezes de dinheiro, às vezes por causa de amantes, ou por causa de desânimo. Muita gente deprimida. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde, interessante, paradoxalmente, esses tempos difíceis são tempos de muita religiosidade, muita mensagem de fé. Tem muitas mensagens de fé. Mas a fé, ela obtém resultados. Você talvez esteja passando por uma situação assim na sua vida, onde você precisa aprender o caminho da fé novamente, o caminho do milagre. E muitos milagres na Bíblia só foram obtidos porque foram provocados pelas pessoas. Parece que há uma tendência nos registros da Bíblia de um Deus que gosta de ser provocado, um Deus que gosta de compromisso, um Deus que gosta de esforço. Fé não é esse termo banal que as pessoas usam muitas vezes dizendo: eu tenho fé de que vai melhorar. Vai melhorar? Mas o que é que você está fazendo para demonstrar a tua fé? Que tipo de compromisso que você assumiu com Deus? Qual foi a atitude que você trouxe Deus para a sua vida, trouxe Deus para uma intervenção milagrosa na sua vida? Ou você apenas diz assim: não, eu tenho certeza que as coisas vão mudar. Tem muita gente que ir na igreja que não denota esforço nenhum. Para ir na igreja hoje em dia, você não precisa de muita força, não é sacrifício ir na igreja. Qualquer carro, qualquer condução, qualquer Uber paga para você ir na igreja. Para quem mora em cidades grandes, eu estou falando isso. Para quem mora em cidades pequenas, qual é o esforço de ir na igreja? Ah, eu vou na igreja porque indo na igreja eu estou demonstrando a minha fé. É, mais ou menos. Porque se você não vai na igreja, você vai ficar na casa assistindo novela, você vai ficar na casa lendo um livro. Ou seja, que tipo de sacrifício que você faz
Que tipo de valorização, que tipo de honra? Você honra a Deus de que jeito? De que forma? De que maneira? Nós precisamos comprometer Deus conosco. Nós precisamos enganchar em Deus. Nós precisamos comprometer Deus com a nossa fé e com a nossa atitude. É estranho falar isso porque, nossa, isso não tem nada a ver com fé, comprometer Deus, fazer sacrifícios, tudo é de graça. Tudo é de graça? Graça é a salvação. Graça é a nossa relação com Deus. Graça são as abundantes bênçãos de Deus na minha vida. Mas quando a vida me coloca num beco, quando a vida me encurrala, e quando eu percebo que simplesmente esse entendimento da graça que eu tenho não está trazendo resultados de Deus na minha vida, então haverá mudanças e haverá momentos em que eu terei que fazer um ato de fé. E um ato de fé que envolva meu compromisso com Deus. Me envolva com Deus. Me amarre a Deus. E amarre Deus a mim. E tem muitos textos na Bíblia. Eu poderia citar vários aqui. Mas o texto que eu tenho em mente, eu tenho muitos textos, mas o texto que eu tenho em mente, senão eu fico vagando muito no que eu estou falando, é o texto da mulher do fluxo de sangue. Você já deve conhecer essa história. Lucas capítulo 8, no verso 43. A partir do verso 43, o médico Lucas, ele narra um episódio no ministério de Jesus, onde ele estava chegando da terra dos Gadarenos. A Gadara ficava do outro lado do mar da Galileia. O Mar da Galileia é um lençol de água que tem ali na região norte de Israel. Eu já tive o privilégio de estar lá e você consegue enxergar o outro lado, as montanhas, do outro lado do Mar da Galileia, que na verdade é uma grande lagoa que acontece ali naquela geografia. Na verdade também é a geleira do Hermon, do Monte Hermon lá na Síria, que derrete e forma aquele lençol de água que abastece todo o território de Israel, a parte central do território de Israel. E Jesus tinha acabado de chegar, e quando ele desceu ali na praia com os seus discípulos, um homem chamado Jairo veio ao seu encontro, pedindo, implorando, rogando a Jesus para que Jesus fosse na sua casa e curasse a sua filha que estava doente. Jairo, ele era um homem extremamente religioso, ele era líder da sinagoga ali em Cafarnaum, e Jesus foi em direção à casa de Jairo, atendendo ao pedido daquele homem que estava desesperado, porque a menina estava doente, quase morrendo, a vida estava escapando do corpo daquela menina, e Jesus foi em direção à casa de Jairo para levar a cura para aquela menina. No caminho, diz aqui no verso 43, uma mulher no anonimato, que só lhe era por causa da doença que ela tinha. Então ela estava no anonimato, ela era uma mulher imunda. Ela tinha um fluxo de sangue, uma menstruação que não cessava de escorrer aquele sangue pela sua perna. Há 12 anos ela sofria daquele mal, um fluxo de sangue, uma hemorragia menstrual crônica. E aqui diz que ela tinha gastado todos os seus haveres, todos os seus bens com os médicos, e ninguém tinha podido curá-la. E ela estava ali naquele momento, no meio da multidão,
no anonimato. Por que no anonimato? Porque ela, por ser esse tipo de doença, todo lugar que ela ia, se ela não se cuidasse, se ela não usasse um pano, ela deixava marcas de sangue do seu ciclo menstrual ininterrupto. E aquilo era muito vergonhoso para ela. Fora as cólicas intensas, as dores intensas que ela estava naquele momento tendo, 12 anos de cólica, 12 anos de dor de cabeça, 12 anos de enxaqueca. Nós homens não fazemos ideia do que é isso. Eu talvez imagine assim aquela dor de dente horrorosa, né? Que todo mundo tem, homem e mulher, mas no caso de uma menstruação, como essa mulher estava com fluxo crônico, uma severa menstruação que não cessava há 12 anos, e ela estava anêmica. Claro, possivelmente perdendo sangue todo dia, anêmica, fragilizada pela doença, o corpo fragilizado pela perda de sangue, e ela era imunda, tinha um problema ainda social, porque se ela era conhecida com essa doença, ela era tratada como uma pessoa imunda. Ela não podia ir no templo, ela não podia frequentar a sinagoga. Se ela fosse na casa de alguém e sentasse e deixasse a marca de sangue, essa pessoa tinha que quebrar a cadeira, né, quebrar o local, jogar fora, né, o travesseiro onde ela sentava, porque oriental, né, sistema oriental, jogava fora o pano, queimava o pano, o copo que ela usava era quebrado. Era uma vergonha, porque aquela doença causava essa vergonha social, além das dores intensas físicas, emocionais, a fragilidade que a dor causa, a canseira que a dor causa, e o dinheiro que ela tinha gastado com os médicos. Aqui fala que gastou todos os seus bens. Quer dizer que ela vendeu coisas para poder pagar pelo tratamento dela. E Lucas, que era médico, que narra a história, fala que ninguém tinha podido curá-la. Está no verso 43, capítulo 8. Aí ela foi atrás de Jesus. E eu digo uma coisa: Deus só abençoa quem vai atrás dele. Presta atenção no que estou te dizendo. Deus só abençoa quem vai atrás dele, que honra ele com o seu esforço, no mínimo, de ir atrás, onde o nome dele está sendo anunciado, invocado, onde a sua palavra está sendo pregada. Deus honra, no mínimo, quando alguém vai atrás dele. Tinha muita gente nos dias de Jesus, que onde Jesus passava, provavelmente Jesus passando pela rua principal ali de Jericó ou de Cafarnaum, tinha muita gente que foi abençoada, curada, mas simultaneamente a isso, provavelmente tinha muita gente na casa, fazendo o pão, cuidando da comida, limpando a casa, varrendo a casa, lavando a roupa, com problemas também. Mas como não foram atrás de Jesus, ficaram com seus problemas na casa. Só foi curado, só foi tocado, só foi abençoado, só foi libertado, só foi salvo quem foi atrás de Jesus. O mínimo. Hoje eu vejo pessoas fazendo campanha na igreja para receber uma bênção. Aí vai na igreja 7 noites. Ora, isso não é sacrifício? Isso não é sacrifício? Está sacrificando o quê? Deixar de assistir a novela para ir na igreja? Isso é sacrifício? Deixar de assistir o Faustão no domingo para ir na igreja? Isso é sacrifício? Isso não é sacrifício. Isso não é sacrifício nenhum. Isso daí é uma libertação. Mas quem vai, e se você vai, vá com objetivos, vá com propósito,
Vá com metas definidas em relação a Deus. E outra, essa mulher aqui, quando ela foi atrás de Jesus, ela foi atrás de Jesus. Se ela ficasse na casa dela, se ela ficasse na casa da vizinha reclamando da vida, se ela tivesse ido talvez num curandeiro e não tivesse ido atrás de Jesus, ela continuaria doente, ela continuaria com essa menstruação horrorosa. Ela foi atrás de Jesus. No caso dela, qual foi o sacrifício dela? Sabe qual foi o sacrifício dela? Pela lei de Moisés, ela não podia se aproximar de multidões de pessoas. Se ela se aproximasse de aglomeração de pessoas imunda, ela podia ser apedrejada pela lei de Moisés. Ela era imunda. Ela poderia ser, no mínimo, expulsa daquele local. No mínimo. Mas houve ocasiões, na severidade fanática do judaísmo em Israel, que pessoas na situação dessa mulher eram apedrejadas. E ela podia ser apedrejada. Então, quando ela foi atrás de Jesus, sabe o que ela fez? Ela colocou a vida dela em risco. Porque se porventura ela chegasse lá no meio da multidão, onde Jesus estava, e tivesse lá um vizinho, tivesse um amigo, uma amiga, que soubesse que ela era imunda, e ela estava ali dentro sem avisar ninguém, ela podia ser apedrejada, ela podia ser expulsa dali, chutada, literalmente chutada da multidão, ela podia ser no mínimo. Mas ela foi, olha o sacrifício dela. Ela foi atrás de Jesus. Ela foi atrás de Jesus sabendo que ela podia ser morta. É o mesmo caso do leproso de Mateus 8, que foi atrás de Jesus e tinha uma grande multidão. Segundo a lei, o leproso não podia se aproximar de uma multidão sem avisar que era leproso para todo mundo se afastar. Então, quando aquele leproso foi atrás de Jesus, ele colocou a vida dele em risco. Assim como essa mulher, ela arriscou a vida dela. Olha o sacrifício de fé que ela fez. E você? Que tipo de sacrifício de fé você faz? Aí você fala assim, mas Deus não aceita sacrifício. Deus não aceita o sacrifício para a salvação. Jesus Cristo é o nosso sacrifício na cruz. Através dele, todas as bênçãos vêm para nós. Mas haverá momentos na nossa vida em que a fé terá que ser posta à prova. A minha fé, a tua fé. Não adianta você ficar na casa reclamando. Você tem que fazer um voto. Essa é a palavra, voto. Porque voto, a pessoa fala, mas voto é coisa do Antigo Testamento. Pô, mas você não tem palavra? Alguém fala assim, você faz voto, Reinaldo? Eu faço quando acredito que devo fazer, que eu deva fazer. E tenho que cumprir a minha palavra, porque se eu cumprir a minha palavra, Deus cumprirá a dele. Então você tem que comprometer Deus com você numa atitude de fé que você assume. E isso exige esforço. Isso exige empenho, isso exige determinação, isso exige perseverança. Está muito longe dessa fé e dessa crença que todo mundo diz que tem, mas que para dar um pulo na igreja é um sacrifício danado. O cara não tem nenhum tipo de problema em ir para o campo de futebol, em ir para o shopping, ir para o cinema, ir para o hospital, ir trabalhar todo dia, cumprir horário. Mas quando se fala de ir para a igreja, aí qualquer chuvinha, qualquer chuvisco, qualquer sereno é motivo para ele não ir. Porque está muito fria hoje, porque eu preciso fazer a janta para o marido, porque eu estou muito cansado do trabalho. Que sacrifício é esse? Que fé é essa? Muito longe dessa mulher que botou a vida dela na reta. Tipo assim, eu já estou morrendo mesmo, estou anêmica,
perdi tudo o que eu tinha de bens e dinheiro e de grana, eu não tenho nada mais a perder. Se eu for lá e a multidão me apedrejar, vai ser um alívio, pelo menos me liberto dessa cólica desgraçada, dessa enxaqueca de 12 anos. Se eu for lá e ele não me atender, ele não me ouvir, eu não tenho nada a perder, eu já perdi tudo mesmo. Mas ela teve uma ideia, e é uma coisa muito interessante, porque tudo que ela tocava ficava imundo, segundo a lei. Se ela tocasse num copo, o copo ficava imundo. Se ela tocasse num prato, o prato ficava imundo. Se ela sentasse num travesseiro, né, que era o costume deles na época, o travesseiro ficava imundo, tinha que ser queimado. Tudo que ela tocava ficava imundo. Essa mulher teve uma ideia que o Espírito Santo deu a ela. E eu oro a Deus para que você que está me ouvindo, o Espírito Santo te dê uma ideia. O Espírito Santo te mostre algo que mostrou para ela. Ela sabia que Jesus era um rabino. E Jesus usava um manto sacerdotal. Pelo menos a túnica era sacerdotal, a túnica de Jesus. Sendo uma túnica sacerdotal, na barra da túnica, na borda da túnica, do manto que ele usava, tinha um fio azul. Tinha uma fita azul. Aquela fita azul era um símbolo de que a pessoa que estava usando o manto tinha conexão com Deus. Estava ligada a Deus. Que Deus operava através dela. Olha a ideia que essa mulher teve. Se Deus estava simbolizado naquela fita azul, e se tudo que ela tocava ficava imundo, essa mulher teve uma ideia. Ela pensou assim: é impossível que eu toque naquele fio azul, ou seja, em outras palavras, que eu toque no próprio Deus, representado naquela fita azul, e eu deixe Deus imundo. Não, jamais. Deus tem poder demais. Eu não transfiro a minha imundícia para Ele. Se eu tocar na fita azul, Ele tem o poder de transferir a cura, a saúde, a força dele para mim. Se tudo que eu toco fica imundo, eu vou tocar naquele fio azul, porque é impossível eu deixar Deus imundo. E eu não deixando Deus imundo, é ao contrário, é o poder dele que vem para mim. Só que eu não posso deixar com que o homem que está usando o manto saiba disso, porque ele é um homem santo, ele é um homem sagrado, e segundo a lei de Moisés, o sacerdote santo, sagrado, intocável, era intocável. Eu não posso tocar no homem, mas eu posso tocar na fita azul. E o que ela fez? Diz aqui o texto que ela foi por detrás dele, verso 44, e lhe tocou na orla, na borda do manto. Era onde estava a fita. Por que aqui que diz que ela tocou na borda, no manto? Ela não tocou em cima, não tocou um pouco perto da perna, ela tocou lá embaixo, lá na borda, porque era lá que ficava a fita azul. Ela tocou lá, acreditando que tocando lá ela estaria tocando no próprio Deus, e foi o que aconteceu, porque Lucas fala que quando ela tocou ali, ela foi imediatamente curada. Em outras palavras, ela ficou ali na hora, ela levou um choque do poder de Deus, e o poder de Deus estancou o fluxo de sangue dela. E ela sentiu a cólica desaparecer, e a enxaqueca, e a fraqueza do seu corpo desaparecer. O choque foi tão grande, o susto foi grande, que ela se escondeu no meio da multidão.
E como ela sabia que ela tinha tocado em Deus? Porque, parafraseando o episódio, é como se o poder de Deus tivesse sido descarregado por meio do homem que estava usando aquele manto. Deus era o único que sabia da situação dela. Deus era o único que sabia daquela mulher naquele anonimato no meio da multidão. Mas quando ela tocou, que ela foi curada, diz aqui que ela subitamente foi curada. Mas Jesus disse: quem me tocou? Opa, alguém me tocou. Mas Jesus, espera aí, está todo mundo te tocando, Pedro diz aqui. As multidões te apertam e te oprimem. E tu perguntas: quem me tocou? Jesus insistiu dizendo: alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Deus deu uma descarga elétrica de poder que passou pelo meu corpo e alguém recebeu um milagre. É o que Jesus quis dizer. Aí saíram procurar quem era e não foi difícil de achar, porque a mulher estava com a cara de quem tinha aprontado. Sabe quando a criança rouba um doce e esconde, mas a cara, se olha para a criança, sabe que ela aprontou alguma coisa? Era a cara da mulher, ela tinha aprontado. E ela ficou assustada porque agora toda a multidão sabia que ela era uma mulher doente. E o pior, quando trouxeram ela para Jesus, que encontraram a mulher escondida no meio da multidão, Jesus falou: tragam ela aqui. E aí Jesus falou: mulher, conte o que é que aconteceu. Aí eu vejo assim um segundo milagre que vai além do físico. Lembra que eu falei que ela tinha um problema social porque ela era imunda? Jesus ia curá-la aos olhos de todas as pessoas, porque Jesus falou assim: conte o que te aconteceu. E ela contou: Senhor, eu 12 anos terrivelmente sofrendo, mulher imunda, e eu fui curada. Quer dizer, Jesus curou os olhos da multidão em relação àquela mulher, porque aquela mulher deu um testemunho público que ela não era mais imunda, que ela podia voltar a frequentar a sinagoga, ela podia voltar para o templo, ela podia frequentar as casas das pessoas sem as pessoas se sentirem ameaçadas com aquela doença. Jesus curou aquela mulher aos olhos das pessoas, curou ela emocionalmente, curou ela psicologicamente e curou ela socialmente ali aos olhos das pessoas. E disse uma coisa que é lindo e parece que é a única vez que aparece nos 4 evangelhos. Ele chama ela de filha. E ele diz: filha, a tua fé te curou. Tua fé te salvou, né? O texto diz salvou, mas a palavra é cura, é libertação. A tua fé te salvou. Que não fique só na história há 2000 anos atrás. Hoje você pode tocar pela fé. Mas essa fé é uma fé que se esforça, é uma fé que vai atrás, é uma fé que compromete Deus, Quando a mulher falou assim: se eu tocar em todas as coisas, eu deixo as coisas imundas, eu vou tocar em Deus, porque é impossível eu deixá-lo imundo. Ela comprometeu Deus aí. Deus não pode ser menor, Deus não pode ser menor do que a minha doença, que a minha dor. Deus não pode ser menor que a minha vergonha. Deus não pode ser menor do que o meu problema. Deus não pode ser menor a ponto de eu transferir o meu problema para Ele. Não, eu tenho certeza que Ele vai transferir a solução dEle para mim. Mas ela colocou a vida dela na reta. Era tudo ou nada. Ela comprometeu Deus. Eu quero terminar dizendo isso. Fé não é essa coisinha que a gente vê por aí, não.
Que nem tem pessoas que às vezes me param na rua, sabem, né, que eu frequento a igreja, fala, ore por mim lá na igreja. Eu não oro. Vai comigo lá então, vem comigo. Eu não oro. Eu oro por pessoas necessitadas. Eu oro por pessoas incapacitadas. Eu oro por pessoas impossibilitadas. Por essa eu oro. Mas a pessoa vem e pede oração para mim, e eu vou para a igreja orar por ela, e depois eu abro o Facebook e vejo ela lá tomando cerveja no shopping. Não tem a minha oração. Esse não é o Deus que eu sirvo. O meu Deus que eu sirvo, o Deus que eu sirvo é sério. Ele quer ser honrado, ele quer ser valorizado, e a minha oração tem que ter valor, tem que ter poder, tem que obter resultado. Então eu não oro por qualquer pessoa. Você pode achar muito rude o que eu estou te dizendo, mas tem gente que eu falo assim, não ore por mim. Não ore por mim. Eu não quero que você ore por mim. Assim como tem gente que eu falo assim, eu não vou orar por você. Porque enquanto eu estou lá buscando a Deus a teu favor, você está em frente da televisão. Você está com o namorado lá no cinema. Você está tomando chopp no shopping. É meio redundante mesmo. Eu não oro não. Porque as pessoas na Bíblia, as pessoas nos evangelhos que receberam um milagre, elas foram atrás. Elas buscaram. Elas fizeram sacrifício. E se você fizer, não tenha dúvida, e eu também não tenho, que Deus vai responder a tua oração. Portanto, fica com você. Que o Espírito Santo ilumine a sua mente e coloque na sua mente o propósito. O que você deve fazer. O que você vai honrar a Deus no seu propósito. Que Deus te abençoe. Tchau.